Primeiramente, eu quero agradecer a todas as mensagens de apoio que estou recebendo nos últimos dias e falar, daqui a algum tempo eu vou expor algumas coisas. Eu estou realmente aí sendo perseguido, né, de todas as maneiras que você puder imaginar. Faz uns 2 meses o Leonardo Estopa fez um vídeo no canal dele falando Thiago dos Reis é vítima de extorsão. Ali ele acertou direitinho no que está acontecendo. E eu vou te falar, eu não posso falar sobre o processo porque eu estou sob censura, mas as outras partes falam. Esse é o pior aí de tudo isso. Eles querem acabar com o Plantão Brasil e prender o Thiago dos Reis, sabe? Que esse aí é o objetivo desse pessoal que está me perseguindo, viu? É um conluio muito forte contra o Thiago, saiba disso. Eu peço a todos aí que, quando verem uma injustiça, principalmente contra um comunicador de esquerda, que espalhem a informação, viu? Porque quanto mais as pessoas verem que tem perseguição, menor a chance dessa perseguição se consolidar. Falar agora de quem foi perseguido, deu a volta por cima e está aí mudando o planeta de fato. Os dias que estamos vivendo estarão nos livros de história de daqui a algumas décadas, viu? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Porque o mundo está sofrendo uma mudança. O establishment atual do mundo, que é ali o mercado financeiro norte-americano e os Estados Unidos, esse establishment está caindo e essa queda está acelerada desde janeiro e principalmente desde o começo de fevereiro, quando a Dilma Rousseff assumiu a presidência do Banco dos BRICS. O Lula abriu o discurso da Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas, sempre é o Brasil que abre. E o Lula foi aplaudido pelo menos 12 vezes num discurso de 21 minutos. 7 vezes foram aplausos efusivos, em que o Lula teve que parar o que estava falando, beber uma aguinha, né, e esperar os aplausos. Esse foi o tamanho do sucesso do Lula. Para você ter uma comparação, o Bolsonaro fez 3 discursos presenciais em assembleias da ONU. Um em 2020 não foi presencial porque a assembleia era online por conta da pandemia. Não contaremos este. Em 2019, em 2021 e em 2022 presencialmente, o Bolsonaro não foi aplaudido nenhuma vez durante o seu discurso e, obviamente, depois do discurso tem um outro aplauso protocolar, o Bolsonaro amigo do presidente da Polônia, de Israel, da Hungria, em 2019 ainda tinha o Trump, então algum outro ali estava ali para o Bolsonaro, mas durante o discurso dele ninguém se empolgou, ninguém aplaudiu, disseminava fake news, tudo mais. O Lula foi para a ONU com uma missão, ele quer apagar da memória dos outros líderes mundiais, dos outros chefes de Estado, o Bolsonaro e como era o Brasil de Bolsonaro. Hoje é o Brasil diferente. Ele até fala no discurso dele. Uma das primeiras vezes que o Lula é aplaudido, no meio do discurso, eu me surpreendi, viu? Vendo o Lula aplaudir e ele tendo que parar de falar por conta... sendo aplaudido, e ele tendo que parar de falar por conta dos aplausos. Fiquei surpreso. Quer dizer, o pessoal estava ávido pela volta do Brasil. E quando o Lula fala, o Brasil voltou, aí ele tem que parar. Aí o Lula para, pega aqui, bebe uma aguinha, molha a boca e fica uns 30 segundos de aplausos, porque o Brasil voltou. O Lula falou num discurso bem parecido com o primeiro dele, lá atrás, em 2003, em que ele criticava a fome no mundo. Aliás, quem começou a falar da fome no mundo em discursos na frente dos líderes mundiais foi o Fidel Castro. Tem inúmeros discursos históricos dele em que ele joga na cara, apontando o dedo na cara dos grandes responsáveis pelas pobrezas e pelas injustiças do mundo. O Lula não apontou assim na cara, mas falou na cara de todos eles. E tem um trecho do discurso do Lula que, olha, é perfeito. O discurso do Lula foi tão bom que a Miriam Leitão, ficou 5 minutos no Globo News rasgando a seda pro Lula. Olha, discurso bom, discurso bonito, discurso perfeito. O Merval Pereira, porta-voz oficial do Grupo Globo, a pessoa que odeia o Lula, o mais odioso contra o Lula, eu vou te mostrar aqui apenas uma palavra, eu não posso mostrar mais do que isso, porque a Globo tira o meu vídeo do ar, mas eu posso mostrar uma palavra do Merval Pereira sobre o discurso do Lula. Eu acho que o Lula fez um discurso perfeito. Então, eu acho que o Lula fez um discurso perfeito. Olha, mas olha, é aquela, viu? Você vai viver, você pode viver 100 anos e você não vai ver tudo nesse mundo. Quando eu imaginaria que Merval Pereira diria que um discurso do Lula na Assembleia das Nações Unidas foi perfeito, não um discurso bom, eu já ficaria, nossa, discurso ótimo, eu ficaria, caramba, não, perfeito.
trecho do discurso do Lula que Merval Pereira considera perfeito. E aí que eu fico assim, meu Deus, se você... Lembre da palavra do Merval Pereira, perfeito. E agora veja aqui um dos momentos em que o Lula foi aplaudido aí. Os jovens do mundo. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Nessa aí foram uns 15 segundos de aplauso. O Lula bebeu aguinha, fez assim, limpou a língua, bebeu mais aguinha, o pessoal lá... extremamente aplaudido. E falou, o neoliberalismo, que é o sistema aí que o mercado financeiro americano, junto com o FMI e o Banco Mundial, que são duas instituições de crédito, que são coordenadas pelos Estados Unidos e pelo atual establishment do mundo, que são os países aí, os bilionários, trilionários, que mandam em como funciona o mundo, eles impuseram o neoliberalismo primeiro aos países mais pobres e agora estão impondo aos europeus também. E o que acontece? Acontece que as pessoas vão ficando cada vez mais pobres e aí elas param de confiar nos políticos. Por quê? Porque, confiei nos políticos, eles estão acabando com a minha vida. E aí surge espaço para esse pessoal de fora da política, que é o pessoal que hoje são os fascistas. Porque sempre que você vê alguém com discurso de fora da política, quase sempre é um fascista. É raro você ver alguém, eu sou de fora da política, estou chegando, eu sou o novo, não represento nem A nem B, eu sou uma coisa de fora. E esse cara não é nazista ou não é fascista. Você tem aí um que não aplaudiu o discurso do Lula, não aplaudiu, em todas as vezes que o Lula foi aplaudido, ele não aplaudiu, que é um nazista, que hoje ele é aí um comentarista da Globo, não gostou do discurso do Lula, que é o Guga Chakra, e que ele é o fã número 1 de um nazista que não gostou do discurso do Lula. Vamos lá, eu vou mostrar. Esse vídeo foi gravado pela Sputnik, tá? Sputnik é um portal russo que sofre censura. Quando eu estava na Europa, você não pode acessar esse portal. Nem os tweets dele aparecem e tal, você não pode nem deixar de segui-los. Esse é o nível. Porque não dá pra aparecer. Quando tem um tweet deles, aparece. Este tweet está... essa conta está bloqueada na Europa. Tá. Aí o Metrópolis foi lá e tirou o logo do Sputnik, colocou o logo deles e roubou o crédito. Eu nunca vi um negócio desse. Tá. Aí, vamos lá. Sputnik. Várias vezes em que Lula falou e foi aplaudido, hein? Várias vezes. Vez número 1, nazista não gostou. Vez número 2. Parece o mesmo vídeo, mas não é. Só ver o posicionamento ali do Zelensky, do outro cara ali, vai mudando. Tava ali ele e o outro corrupto dele ali, ministro da guerra dele, os dois ali no celularzinho. E aí o Lula aplaudido de novo. Tá ali a inveja do Zelensky. Aliás, a imprensa brasileira começou a noticiar que o Zelensky aceitou se encontrar com o Lula. Como é que foi? Enquete aqui do Plantão Brasil. Comenta como é que a notícia chegou para você. O Zelensky implorou o encontro para o Lula e o Lula acabou aceitando, ou foi o Lula quem pediu o encontro para o Zelensky e o Zelensky é quem aceitou? Como é que chegou a notícia para você nos últimos dias? Nos últimos 4 ou 5 dias, via imprensa. Via imprensa, não vamos falar que é imprensa independente, vamos falar grande imprensa. O que você ficou sabendo? Pois bem, o que eu vi aí em Globo, Folha, UOL, Estadão é que, olha... O Lula pediu encontro com o Zelensky e ofereceu 2 horários. 2 dos horários do Lula, cotado aí, 50 chefes de Estado querem falar com ele, deu 2 horários, está desesperado para falar com o Zelensky. E aí, saíram notícias no Globo, UOL, Folha, Estadão. Zelensky aceita encontro com Lula, mas impõe condições. Aí depois Zelensky não aplaude Lula na ONU. Todos os outros líderes aplaudiram. Dane-se o nazistinha aí. Pois bem,
A verdade não é essa. A verdade é que o Lula, no G20, o Zelensky tentou de tudo para encontrar com o Lula. O Lula não queria. A imprensa mundial estava fazendo pressão. O Lula aceitou. Deu um horário para o Zelensky. A Ucrânia nem sequer respondeu o horário. No horário marcado, o Zelensky não apareceu e o Lula também não foi. Não confirmaram, o Lula também não foi. Aí a mídia começou a tentar falar que o Zelensky deu um bolo no Lula. Não teve nada disso. Aí nessa, a Ucrânia também queria o encontro, queriam porque queriam. O Lula falou, ó, tem 2 horários, quer? É isso. Se não quer, ou vocês nem respondem, ou vocês dizem que não. Mas tem isso aí, ó, se quiser, são os horários livres do Lula entre uma agenda e outra. Aí a Ucrânia falou, tá, queremos. Aí a mídia fala, o Zelensky aceita encontro com o Lula, como se o Lula estivesse se rebaixando aí, ó, rastejando pro Zelensky. O que está acontecendo é o seguinte, os países ricos, principalmente a Alemanha, perceberam a cagada, desculpa o termo, que fizeram lá na... Eu sei que não é palavrão, mas às vezes eu tô almoçando, eu escuto umas palavras dessa, e eu fico... Pois bem, aí... enfim, descobriram a besteira que fizeram com esse conflito todo na Ucrânia. A Alemanha anunciou agora em reais, mais de 2 bilhões de reais para a Ucrânia, 400 milhões de euros. O governo ucraniano está reclamando da Alemanha, só que tem um problema. A Alemanha está numa crise financeira sem precedentes. O consumo alemão é o menor aí das últimas décadas, a inflação da Alemanha é a maior da história, tá tudo ruim na Alemanha, os preços subindo, a inflação de alimentos em 40% ao ano. Você fala, pô, peraí, essa era a maior economia da Europa. Você fala, uma crise danada. Você vê ó, o Brasil crescendo, China vai crescer menos do que esperado, tá crescendo. A Rússia crescendo, ou todo mundo crescendo, e a Alemanha ali, e as economias europeias caindo. Ó. Outra vertente pro fascismo chegar com tudo na Europa. Os neonazistas na Alemanha já são a segunda maior força, viu? Veja bem, os neonazistas são a segunda maior força da Alemanha. Os nazistas na Alemanha. Veja o que está acontecendo. O Lula alertou isso. Aí o Lula falou, ó, vocês têm que reformular o Conselho de Segurança da ONU. Não pode os próprios membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas são quem fazem todas as guerras. Lula não citou o exemplo, mas tem uma ali da Rússia com a Ucrânia, tem guerra no Iêmen financiada pelos Estados Unidos, Israel ali na Palestina financiado pelos Estados Unidos, aí citou vários outros conflitos financiados ou diretamente com a mão dos Estados Unidos. Não vou nem falar de Síria, Líbia, Afeganistão, Iraque, tentaram no Irã, tentaram na Coreia do Norte, tentaram na Venezuela, tentaram inúmeras guerras. Então qual moral esse pessoal tem para condenar a invasão A e não condenar a invasão B? Não tem moral nenhuma. Nem a Rússia tem moral para condenar os Estados Unidos, nem os Estados Unidos para condenar a Rússia. Aí, peraí. Aí o Lula fala, tem que ter uma reformulação porque hoje ninguém mais respeita. E não é que o Biden fez o segundo discurso, tá? Primeiro é do Brasil, o segundo é dos Estados Unidos. Lembro, em 2019, quando o Bolsonaro ficou 45 minutos no corredorzinho, esperando o Trump para o discurso dele, aí abraçou o Trump nem deu bola para ele e ainda mandou um I love you pro Trump. Lembra disso? O Lula não, discursou, foi embora. Aí o Biden discursou logo depois e falou, tem que ter uma reforma mesmo no Conselho de Segurança da ONU. Do jeito que tá, não tá dando não. Tá ruim. Então o próprio pessoal ali que cria 99% das guerras do mundo tá percebendo o seguinte, ó, a gente deu um tiro no pé, a coisa tá ruim. O Biden tá extremamente abatido, a imprensa americana tá fazendo uma pressão que nunca fizeram sobre o governo dele. Lembre-se, ele tem 100% do apoio da imprensa. O Biden nos Estados Unidos é como se fosse o Michel Temer, o Fernando Henrique ou se fosse o Aécio Neves no Brasil. Todos os jornalistas da grande imprensa o amam. Ainda com mais uma coisa, ele é o cara que faz frente ao fascismo lá, então, pô, mais ainda o amor a ele. Para ele estar sofrendo uma pressão, para os maiores articulistas da imprensa falarem Biden não concorra à reeleição. Imagina o mundo caindo na cabeça do Biden, esse é o tamanho da pressão sobre ele. Tem muita gente aí, a boa parte da oposição a ele fala que o Biden é um cara confuso, que ele já tá meio gagá, tem vários vídeos do Biden assim, não sabe o que está acontecendo. Alguns deles são fake news, viu? Tem vídeo que ele está assim, mas tem motivo. Tem vídeo que você vê o contexto inteiro, tem motivo para ele estar meio assim perdido. Mas outros não. Outros realmente tem... ele mesmo estava no Vietnã semana passada, falou um monte de asneira. Chegou um momento que o Biden fala no discurso... É que eu não achei ele em português, viu? Mas ele fala, não, eu só estou aqui recebendo ordens, então não estou entendendo muito esses papéis. O presidente americano fala que está recebendo ordens. Coisas assim, você fala, meu, como é que o cara fala isso ou faz isso?
Então a pressão está muito forte contra ele. Então o Biden está vendo que ele, mesmo com a pressão, ele vai ter que tirar o pé aí do acelerador, meter o pé no freio e dar uma guinada para um lado aí. O Lula está oferecendo um lado, ó, vamos aí fazer uma grande união mundial, acabar com as desigualdades, acabar com isso aí, todo mundo vai prosperar junto. Do jeito que está aí, países ricos, o que vai acontecer é o seguinte, ele citou os BRICS no discurso. Os BRICS estão fazendo agora uma nova frente de cooperação mútua entre países. Esses países, o Lula não fala no discurso, mas é o que ele deixa implícito, esses países vão prosperar, queiram vocês ou não, ricos. A gente vai prosperar. Agora, vocês querem prosperar todo mundo juntos ou você vai fazer um mundo dividido? Vocês para um lado e os outros para o outro? Porque na hora que tiver prosperidade de um lado e um lado respeitando aí mais a natureza e tudo mais e respeitando aí para acabar com as desigualdades e o outro lado tentando sempre impor imperialismo e pobreza no coleguinha, vai começar a dar problema lá na frente, vai dar problema lá na frente. Todo mundo sabe que lá na frente isso vai dar problema, que os Estados Unidos seguem com a sua política imperialista. Então, ou dá uma mudança aí de rumos, ou vai estar ruim. Então, prepare-se que teremos aí, ó, entre ontem e hoje, muitas reuniões do Lula. O Lula está realmente mudando, de fato, a história do que vai acontecer. Ele é um dos principais componentes dessa mudança aí. Ó, o presidente de Portugal, que é um país da OTAN, viu? Um país da OTAN, Portugal. Olha o que fala o presidente de Portugal sobre o Lula. Vamos lá, finalizar com isso aqui. Eu diria que o presidente Lula tem tido uma linha muito inteligente, própria, autónoma, embora correspondente ao pensamento de muitos países, e é uma posição que eu consideraria bem pensada, bem apresentada e hoje muito bem construída em termos de discurso. É um discurso aberto ao diálogo, também no caso da Ucrânia. Eu diria que o presidente... Lembrando, o presidente foi um dos que mais aplaudiu ali o Lula, e lembrando que o Lula também falou, no caso da Ucrânia e tal, aí os países que não querem a paz não aplaudiram, né? O Zelensky, obviamente, ele não quer a paz, quer continuar aí, tem denúncias, o Zelensky tem 79% de rejeição na Ucrânia, viu? Tem denúncias de que pelo menos 10% do dinheiro aí da guerra, ó, roubou, pelo menos, pode ser muito, muito mais. Peço a sua inscrição aí no canal e seguiremos aqui na luta, apesar de todos os pesares. Falou!